Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um episódio do BleaCast. Esse é um podcast semanal, esse podcast em especial é teológico e nós estamos aqui para explicar hoje sobre o livro de Ageu. Eu tenho aqui na bancada o grande teólogo Kaique e o grande teólogo... Dele só acertou. Eu sei, pelo tamanho você deveria ser profeta menor, Ricardo. Pode dizer que Ageu é um dos grandes profetas do Velho Testamento. Com toda certeza. Mesmo tendo 2 capítulos só. Essa grandeza aí a gente não se mede com a quantidade de conteúdo literário, né? Mas eles foram escolhidos, eu acho que é o 10º, né? O 10º profeta menor. Começou, eu acho até interessante mesmo falar sobre os profetas maiores têm um maior conteúdo escrito. Sim. Os profetas menores ficam conhecidos porque escreveu pouco. E até duração também do ministério, né? Essas profecias aqui registradas, elas foram proferidas no período de 4 meses. Se comparado com os outros profetas, de fato, foi um período muito curto. Agora, foi ele que escreveu esse livro ou ele só profetizou e alguém escreveu? Provavelmente sim, né? Foi ele. Sim. Kaique, Ageu profetizou coisas que eu gosto de fazer, né? Eu acho legal. Ageu, eu acho... O Kaique, para quem não sabe aqui, o Kaique tá para lançar um livro sobre os reis. Eu vi. Eu achei isso, eu disse para ele que isso que ele escreveu é muito importante, né? Então, Kaique, eu comecei a perceber de que o profeta Ageu, ele começa a profetizar no rei Dário. É isso mesmo, né? Isso. Mas no Ciro ele já está vivo, porque antes, ele profetiza, eu acredito que ele profetiza já ele com bastante idade, uns 80 anos. Sim. Né? Então ele já conheceu, vamos dizer, uma boa parte do exílio babilônico, a liberação do rei Ciro, né? De uma parte que chega até Jerusalém, inicia o templo e agora ele está no rei Dário. Queria que você explicasse um pouco sobre isso. Apesar de parecer que está tudo acontecendo sequencialmente, o Ageu, ele de fato surge na época do reinado de Dário. Dário, rei persa, e vem Ciro. Ageu, ele é o primeiro rei, é o primeiro profeta pós-exílico. O pessoal sai em 538 Não, eu acho que é o inverso, Kaique. Não, é antes. É Ciro... Ele sempre faz isso, viu? Já vou logo te avisando. Ele sempre faz isso. Vem em Dário, no segundo ano do rei Dário. Quem libera o pessoal do cativeiro babilônico é o rei Ciro. Sim. Autoriza em 538. Perfeitamente. Quando o Ageu surge é 520. Não, é porque você que é o especialista. Eu teria que... Os profetas pós-exílicos são Ageu, Malaquias 3, e Zacarias. E 3. desses 3, ele é o primeiro Ele que é o surge. primeiro. Apesar da profecia de Zacarias estar muito próximo ali, 522. Eu acho que são contemporâneos, né? Sim. São contemporâneos. São as suas profecias, apesar de Ageu estar mais velho na época da profecia. Sim, verdade. Ageu surge em 520. Ele é o primeiro profeta pós-exílico. A profecia dele vem em 520, mas ele é um profeta um pouco mais antigo. Ele é um profeta que nasce, provavelmente, dentro do exílio babilônico. Kaique, assim, até a gente consegue uma comprovação bíblica disso que você falou, de que desses 3 ele é o mais velho, porque quando o nome dos 3 aparece juntos, o nome dele vem primeiro. E a gente sabe que isso era um indício disso. É uma ideia da cultura judaica tratar quando isso como deferência. Relacionavam nomes de pessoas, eles procuravam colocar primeiro o nome das pessoas mais velhas. Então seria assim, nós 3 aqui, o meu seria o Marcos, Sérgio, Kaique e Ricardo. Exatamente. Você não fique feliz por isso, não? Eu fico muito feliz. Ageu significa festa. Agora... É celebração. Celebração, festa. Tá, assim,
A gente falou sobre Naum, que significa, vamos dizer, Consolo, né? consolo, né? E tem tudo a ver para ajudar. Com a né? mensagem dele. Agora, para ele, festa, Já celebração. me parece ser algo assim relacionado ao tempo do nascimento dele mesmo. Que me parece ser um tempo de uma celebração de uma festa. Mas, assim, a gente pode também, sem forçar muito, conectar isso à mensagem dele. Porque a reconstrução do templo geraria isso também. Celebração de novo, festa. Você Sem templo não tem Você festa. que é itinerante, eu acho que essa segunda interpretação aí ficaria perfeita. Aplicação de mensagem. Quando a mensagem está acabando, ele faz essa aplicação. Vai ter festa de novo. Legal. E isso é muito bom, né? Você começou falando aí, vamos dizer, Ciro liberou. Eu até cheguei a ler um livro que estava aqui falando sobre essa liberação do Ciro e o incentivo para iniciar o templo. Na verdade, mais do que um incentivo, era um decreto. Era um da decreto. parte de Ciro, um decreto para que eles reconstruíssem o templo. Isso por volta de 537, 538 a.C. O que não está no livro, sabe o que é? Ah. É que ele fez isso. Essa não tem no Google. Não está no Google. Não tá no Google. Ele fez isso não pensando, vamos dizer, vamos restaurar o culto, a adoração, o Ele sacerdócio. tinha segundas intenções, né? Ou Ele intenções queria, ocultas, né? Ele queria porque mudou a política. Uhum. Política babilônica pegava essa turma, levava até lá. Para trabalhar, né? Para estar ali. Agora, o Império o Medo-Persa já tinha queria outra os proposta. impostos. Isso. E parece que o templo seria o lugar da arrecadação. Isso, recolhimento seria aí. Recolhimento seria aí. Então, isso era uma questão, na verdade, até cultural. A gente vê que Judá estava subjugada pelo Egito, pagando imposto ao faraó Neco, depois da morte de Josias, que a Babilônia vence o Egito lá na guerra de Carquemis lá. Isso acontece. A Babilônia subjuga Judá, fazendo com que Judá pague imposto. E não se torna diferente no reinado de Dário. Não se torna diferente, nem no reinado de Círio. Quando o império dominava, apesar da liberação, apesar da profecia do próprio Deus sobre Ciro, apesar da liberação, era muito comum as cidades subjugadas pagarem impostos para esses reinados. E isso aconteceu de fato. Isso acontecia. Não era simplesmente um sentimento, vou liberar porque eu sou bonzinho, pode construir o templo do seu Deus. Não era simplesmente só isso. Não era só nesse âmbito espiritual, tinha uma intenção de fato financeira. Uhum. Parece dessa sequência de grandes impérios do mundo antigo, né? Parece só o Império Babilônico que tinha essa ideia diferente de levar cativo mesmo, né? O Império Assírio, no momento, leva também cativo, mas depois permite que o pessoal volte. Mas eu penso que essa me parece ser a ideia mais comum, permitir que os povos dominados permanecessem na terra deles, trabalhando, plantando, colhendo e pagando impostos. Parece ser a ideia mais comum entre os grandes impérios que dominavam o mundo antigo. Essa jogada de deixar a pessoa com a sua cultura, com a sua filosofia, com a sua forma de culto, na verdade ela vem sendo desenvolvida. Porque a gente vê um império muito bruto partindo ali dos fenícios, arcadianos, egípcios, babilônicos. Só que quando surge o Império Medo-Persa, você percebe que as coisas começam a mudar. Eles começam a deixar o povo ir para a sua terra, cultuar o seu Deus, e Roma cresce dentro dessa filosofia. Também, Roma subjugava e deixava assim, não, você pode adorar o seu Deus. É isso Porque mesmo. Roma entende que politicamente, socialmente, faria com que o povo tivesse certa liberdade. Entendeu? E isso faria com que o povo tivesse mais uma aptidão para realmente estar subjugado sem reclamar. E com essa política de impostos. Exatamente. Com essa política que é uma outra política de fato. Não se tornaria tão pesado os impostos nessa ideia. O povo não abandona a cultura, não abandona o seu Deus, porque a Babilônia tinha isso. Isso aconteceu na Babilônia. Você vê que que Nabucodonosor pega todos os povos, os caldeus, todos os povos, os judeus, e faz assim, vocês não podem adorar o seu Deus aqui. Coloca todo mundo dentro da Babilônia e faz com que eles aprendam a língua dos caldeus. Só cultura... que isso muda com o tempo. Eles percebem que politicamente é muito melhor. O povo perdia a identidade na Babilônia, porque toda a identificação da Babilônia, o povo teria que seguir aquilo lá. Até os nomes, né, eram mudados. Até os nomes eram mudados. Interessante isso. Os assírios já eram mais violentos, já colocava assim... Babilônia não, parece que Babilônia tentava até agradar, tinha até comida boa, né? Tinha comida boa. Então, mas a identidade... fizer o que a gente quer aqui, você pode se você se identificar com a gente e se você perder a sua identidade, você tem tudo de boa aqui também, né? Então tinha isso daí. Mas a gente percebe que assim, o resumo disso tudo é Deus no controle
De da todas história, as coisas, né? da Dos história. tempos, das nações, dos governantes, de tudo. Porque para cada tempo Deus estabeleceu um império com um modo de governo para mudar o povo de Israel, né? Essa é a intenção de Deus mesmo, moldar esse povo, para que eles chegassem onde Deus queria que eles chegassem. Sim. Então, eu penso que cada um desses impérios foi necessário, cada um desses modos de governo foi necessário para que esse povo percebesse Deus. A atitude de Ciro foi profetizada. Foi profetizado. Você vê, a intenção dele é angariar mais impostos. Mas o controle de Deus Tá por detrás disso está por tudo. detrás disso tudo. Você vê que a motivação dele não foi a motivação correta, mas aquilo ali... Ele continua sendo o meu servo. E isso é o que o próprio Deus diz para o Nabucodonosor, né? Você vai viver no pasto, você vai criar pelos, vai crescer suas garras, e você só voltará a sentar no trono quando você entender que é os céus que dominam toda a terra. Então Deus deixa isso bem claro para o Império Babilônico. Porque o mundo antigo acreditava o seguinte: eu derrotei o seu povo, o meu Deus é mais forte que o seu Deus. Isso. Só que isso é diferente da nação de Israel. Porque o Deus de Israel não era a mesma força do seu povo. E o povo de Israel achava isso, que o fato de o seu Deus mais forte de todos, eles poderiam fazer o que quisessem. Uhum. E isso não acontece. E o fato do povo de Israel perder, cair, pecar, fraquejar, não quer dizer que Deus caía, fraquejava. Isso acontece tanto lá em 1 Samuel capítulo 4, com o templo de Dagon, também quanto a Babilônia. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está usando o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Medo-Persa, o Império Romano, os governos atuais, desse jeito, só que Deus tem um controle de todas as coisas, independentemente de quem governa, né? Isso acontece no tempo da igreja primitiva, com Herodes. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que Herodes mata Tiago a fio da espada, mas a gente vê Deus no controle do cenário, né? Isso. Esse é o Deus da história. Ageu, então, inicia... aí, quando o Ciro libera, começa mesmo uma reconstrução, né? Construir, fazendo os fundamentos do templo. Sim, eles lançam os alicerces. Lança os alicerces e depois de 50 anos que o templo tinha sido destruído, agora inicia, que é uma identificação. Eu acho isso muito interessante, porque o povo de Israel, de fato, tem uma identificação com o culto. Isso. Assim... A espiritualidade do povo de Israel se mede no modo como eles estão frequentando o templo, o culto a Deus, e aí sem templo, sem culto, frieza, distanciamento de Deus. Isso é muito claro no Antigo Testamento. E esse povo, assim, de pensar assim, eu pelo menos eu tenho a posição de que o Éden é um lugar sagrado mesmo. E de que, a exemplo disso é que quando o homem e a mulher saem, tem um anjo que vai lá com uma espada e lá é para proteger aquele lugar. Uhum. Então, se ele não fosse... Se aquele ambiente não fosse esse ambiente sagrado, que é um ambiente que eu chamo de encontro, né? Tem 4 rios, tem um tanto de árvores, tem tudo isso. Lugar de delícia, mas era o lugar do encontro. E o pecado fez isso, né? Então, mas quando ali perdeu o homem o dia, né, que era a viração do dia, e o local, Deus substituiu para sacerdote ali o sábado, que é um dia, e também o templo, que é o lugar, em vez de ser Éden, seria o templo. Sim. Abraão foi escolhido, Abraão e Sara, o casal foi escolhido quando na rejeição de todas as nações, rebeldes. E ele começa também essa identificação de um homem de fé que levanta altares. A partir dali, essa nação começa a ter essa identificação de altares, de adoração, de culto. E isso é muito forte em Israel, essa cultura de prestar culto. A partir disso, nós vemos o próprio Moisés escolhendo um local. Antes disso, nós vemos Noé também escolhendo um local. Homens que vão escolhendo locais para ter aquele ambiente. Os patriarcas, todos eles se identificaram com um local geográfico para o estabelecimento do culto. E aqui a mensagem é 16, 17 ali anos parado por conta de impedimento.
vocês têm casas maravilhosas hoje e vocês não estão preocupados com a minha casa. Interessante isso, né? Isso é. Quase 18 anos a reconstrução do templo parado. E se eles fossem questionados por que disso, eles teriam boas justificativas, né? É verdade. Só que eles não encontraram dificuldade para reconstruir as casas deles, né? O próprio Deus chama a casa deles de casas luxuosas, né? Casa topíssima. Eles não tiveram dificuldade. Aqui é uma questão de prioridade mesmo, né? Deus não era prioridade nesse tempo aqui. Eu, enquanto li isso aqui, eu me lembrei, pastor Marcos Sérgio e Kaique, de um interessante livro que eu li do Bruce Olson, Por Esta Cruz Te Matarei. Um americano que evangelizou os índios motilones. Esse livro, para mim, a grande verdade absoluta dele é: as coisas não precisam dar certo para eu entender que Deus está aprovando ou reprovando o projeto, o ministério, e nem o contrário disso. Porque ele, como um grande missionário, ele enfrentou inúmeras dificuldades, ele teve aí boas justificativas sérias mesmo, para ele poder deixar de evangelizar os índios e voltar lá para a América. Mas ele persistiu nisso. Então, muitos de nós dizemos assim: se der tudo certo, é prova de que Deus está aprovando isso aqui, Deus está nesse negócio. O que eles entenderam foi isso: a gente não tá encontrando facilidade para a reconstrução, então não é tempo. Deus questiona isso. Vocês estão dizendo que tem 18 anos, não é tempo, não é tempo, não é tempo. Mas é tempo sim. O templo já deveria estar reconstruído. Então a gente vai enfrentar dificuldades sim. E as dificuldades não podem ser, em momento algum, a justificativa que a gente vai dar para não executar aquilo que Deus propôs para a gente executar. Você vê que nós tivemos o rei Davi que desejou construir o templo. E existem pessoas que não têm desejo nenhum de... E isso eu falo assim, eu tenho prazer, de verdade, em ter uma estrutura, fazer uma estrutura, realizar uma estrutura que é para a glória de Deus. Eu acho que o ambiente importa muito. Importa muito. O ambiente que o Ricardo, que o Kaique, com as suas famílias, estão ali em tempo exclusivo para adoração a Deus. Aquele ambiente é um ambiente adequado para os nossos filhos, para louvor e culto e adoração. E tem pessoas que não se importam com isso. Hoje nós existe uma cultura dos desigrejados, que é aqueles que não se importam com o ambiente de culto. Que é aquele cara que crê como eu e você. Ele, se você falar os fundamentos do cristianismo, ele diz, tudo isso eu concordo. Mas ele não quer pertencer a um templo, a um local. Ele fala, não, eu só não vou naquele lugar. É verdade. E Davi é o tipo do cara que ele crê, mas não pertence. E um outro problema também, que é fora da pauta, seria o camarada que ele pertence, mas não crê, né? Que ele tem uma outra... Qual dos dois que é pior? Não sei qual dos dois. Mas desse desejo do pastor, do sacerdote, de alguém que é responsável, de ter uma estrutura para a glória de Deus, de preocupar em ter uma estrutura. Eu acho que aí, esse despertamento, 2 capítulos de um despertamento que é o ambiente importa. Preocupem em fazer também templo, que são referências. Aqui eu estou no Jardim Goiás e eu tenho certeza que aqui os vizinhos identificam aqui como a casa de Deus. E de que aqui é um ambiente que eles podem estar, que eles podem vir. E a porta está aberta para isso. Então, quando ficou parado 18 anos, aquilo que você falou, penso até que eles justificaram por uma oposição de inimigos, né? A Ageu deixa mais ou menos... Até falta de recursos mesmo, né? Falta de recurso, é verdade. E tem inúmeras justificativas para você falar. Se tem algo que a gente não precisa aprender, é se justificar, né? Encontrar argumentos pra gente... Essa questão de tempo é a questão que a gente tem muito trabalho, principalmente pelo fato da teologia liberal, e alguns serão adeptos a isso, de dizer, mas a questão de templo era prioridade no Antigo Testamento, o lugar que Deus descia para conversar, e não.
a gente vê a construção da igreja no Novo Testamento e Paulo colocando a igreja templo, a igreja física, exatamente como uma percepção para o incrédulo, dizer que aquilo ali é o lugar de congregar, o lugar onde Deus está habitando. Então a gente acha que, de fato, como alguns dizem, eu sou igreja, e por isso nasce esse desinteresse pelo templo, né? Não quero, não preciso ir para a igreja, não preciso. E a gente vê isso, uma luta pelos apóstolos, pelos servos de Cristo, estabelecendo a igreja como um lugar assim, de encontro. A gente vê o zelo pela igreja, vê o zelo pelo templo físico, e a gente precisa entender isso, que toda a construção da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus zelando para a percepção das nações para a igreja. Israel é colocado como templo em um lugar estratégico, as igrejas... E é tão interessante que quando Roma dominava a cidade, Roma, no centro dessa cidade, edificava um templo ao seu Deus, colocava uma bandeira, um baluarte, né, ao seu Deus, para dizer assim, essa cidade pertence a Roma. E Paulo veio na contramão. Quando Paulo queria dizer que aquela cidade foi conquistada por Cristo, pelo reino de Cristo, Paulo edificava a igreja. Então a igreja, ela tem o seu papel social. Ela tem não só o seu papel espiritual de fazer o povo congregar, né? Então o que Deus está divertindo? O senhor citou a questão de Davi. Por que Deus está divertindo o povo na época de Ageu? Davi teve a preocupação, antes de construir a sua casa, construir a casa de Deus. Davi disse, Deus, eu vou construir uma casa para o Senhor. E quando Davi troca essa prioridade, dizendo Senhor em primeiro lugar, e Deus fala para ele, não, eu vou construir uma casa para você que dure para sempre. Então, a questão de Deus não é o fato de você construir, de nós construirmos as nossas casas. É exatamente essa questão de prioridade, tratar Deus como o primeiro. Né? O povo na época de Ageu quer construir suas casas primeiros, aí Deus intervém, dizendo, vocês precisam se preocupar com a minha casa. Então, eu acho que a questão enfática aqui não é o fato de construir casas, é o fato de tratar Deus como prioridade. É essa questão mesmo, prioridade. E a questão também, aí eu penso, um pouco trazendo a gente aqui, hoje existe casas maravilhosas, suntuosas, bonitas, do bom, do melhor. As pessoas estão, vamos dizer, querendo morar numa casa mais espaçosa, mais confortável, dormir na melhor cama, colocando isso. E o investimento, vamos dizer, na casa de Deus é muito pouco na casa do Senhor. Eu me lembro de um amigo que ele disse que foi na igreja e lá ele não era crente e ele olhou o teto e tinha aqueles forros, né? Muito bonito, e ele, engenheiro, calculou, falou, nossa, muita grana que eles gastaram aqui, como é que pode? Aí ele disse, pastor, eu ouvi a voz de Deus, mas é como se falasse comigo, assim, é como se todo mundo ouvisse, mas eu percebi que só eu ouvi. E a voz de Deus dizia assim, você não mora em casa que é confortável e bonita? Pois a minha eu também gosto. Então, ele disse que a partir daquele momento ele converteu porque ele ouviu essa repreensão de Deus. É isso também. Se eu estou numa igreja que a fachada dela é de 1992 e ela já não comunica com o setor que eu estou, eu tenho que me esforçar, fazer com que os irmãos se esforcem para identificar isso. Se eu estou num bairro que não tem uma igreja, vamos plantar a igreja. Sim. Por que o recurso sempre será a fé, né, pastor Marcos? Isso não mudou. Esse é um recurso valioso. Funciona, né? É o único que eu tenho. Pelo Senhor, né? É o único que eu tenho. O recurso é a fé. E isso tem que partir mesmo da liderança, não tem como, né? Porque a gente percebe que no livro de Ageu Ageu se direcionando diretamente à liderança política, que é Zorobabel, e também a liderança espiritual, que era o sacerdote, né? Para que eles tomassem a iniciativa. Porque ele que põe a marcha. Sim, então se a liderança é parada nisso, aí tá explicado, ó, se os liderados serem também, né? Se a liderança acha que não precisa de mais 2, 3 salinhas, se não é necessário. Então, se não é necessário fazer uma reforma do templo, o crescimento do templo, então não tem importância. Não tem importância. Nós temos hoje uma sede que é linda, a nossa sede. É grande, cabe lá 2.000 e tantas pessoas, né? Tudo organizado. Mas o bispo já anunciou que a partir do próximo ano, o sonho dele é construir um templo maior. Sim.
A partir disso, move a mim, move a você e move todos os irmãos. Todos que estão no Campo de Campinas, toda a membresia do Campo de Campinas tem que se mover por isso, por esse sonho, por essa ordem que Deus colocou no coração dele. E esse cumprimento é para a glória de Deus, porque mais pessoas vão ser contempladas pela pregação da palavra. Outra coisa, o povo está exigente. Isso aí, claro, isso é um assim, fato inquestionável. Fato inquestionável, porque, pastor, para a glória de Deus, sim, mas se você puder fazer um templo que você comporta mais pessoas e de maneira confortável, com som melhor, é maravilhoso. O meu sogro acabou de fazer uma igreja para 1.800 pessoas, ele inaugurou. Glória a Deus por isso. Aqui, eu já ouvi de pessoas que dizem assim, a gente está falando aqui do nosso contexto aqui, o próximo, Goiânia. A cidade que em alguns pontos há carência de boas igrejas. Isso é uma realidade. E eu indiquei a um amigo, há um tempo atrás, uma congregação, que ele disse assim, não, eu já visitei lá, mas a igreja é muito cheia. Não tem lugar para mim. Pode saber, o pastor precisa ter essa percepção. Precisa. A igreja cheia, ela gera isso em pessoas que são possíveis, né? Prováveis membros dessa igreja. Gosta do culto, eles vão dizer assim, gosta não, do pastor. Ela é uma boa igreja, tem uma boa palavra, mas não me cabe lá, a igreja está cheia. A pessoa, normalmente um visitante, com raríssimas exceções, eles não chegam antes do culto começar, eles chegam depois. E é justamente nesse tempo que a igreja já está cheia. É verdade. E aí é desconfortável para eles não encontrar lugar. Então, a gente está enxergando essa aplicação aqui por meio desse profeta, de a liderança ter essa percepção de que é necessário. O tempo é para agora, não é para amanhã. Não se adia isso. Né? A gente precisa preocupar com esse ambiente físico para que o nome de Deus seja glorificado nele. Para o pastor assembleano também não é fácil. Se fosse uma outra instituição, eu dou o exemplo aqui da presbiteriana, que existe um conselho que é destacado para acompanhar a reforma. Nós tivemos até um amigo aqui que veio, né, Ricardo? Sim. E ele falando sobre a reforma muito bonita que houve na igreja dele, e ele era presbiteriano, né? E que ele acompanhou toda a obra. Mas o pastor assembleano, ele é também um gestor das reformas. Então, para ele ora, ele faz o aconselhamento individual, a pregação pública, ele acompanha irmãos, né, em necessidades, na doença, mas também ele é um gestor de toda aquela reforma, com os vice-pastores, sim, mas ele é um gestor de todas as reformas. Não é muito fácil, mas a graça de Deus, eu penso que aí vem, eu penso que Deus, o próprio Deus, eu vou confessar algo aqui, em todas as igrejas eu realizei reformas e construções, todas, onde eu passei, pelo Alphaville, Hilda, São Francisco e aqui. E as pessoas sempre fazem vamos dizer, se você começar a reforma, vai diminuir o número de pessoas. Porque a reforma tem poeira, a reforma tem gente que não gosta do cheiro da tinta forte, a rinite, né? Os faz filhos... igual o Iris Rezende, colocou cartaz lá. Os transtornos passam, os benefícios ficam. Mas você sabe o que eu comecei a perceber isso? Que a graça de Deus, ela é tão grande, Deus dá graça, tanto para o recurso entrar, sim, como para manter as pessoas. É interessante como a reforma na igreja, os famosos multirões, é capaz de unir as pessoas, né? Assim, a gente já teve a oportunidade de participar de alguns multirões e é muito interessante ver todas as pessoas juntas ali por um propósito só. Uhum. E eu acredito que Deus queria essa ideia mesmo, a gente vê a construção de Neemias, tanta preocupação não somente com a lei, mas o povo unido, construindo, cada um tendo a sua atividade. Isso aqui, fazer, né? No tempo que Deus levanta Ageu, era cada um pelo seu. Cada um lutando pelo seu. E a construção Deus faz disse, não, todas as pessoas estarem no mesmo propósito. Para um propósito. E o propósito é meu nome sendo glorificado. É o nome de vocês que está em destaque. Sim. Mas o propósito é o meu nome em destaque sendo glorificado. Então eu penso que essa repreensão aqui é válida para os nossos dias. E é tão interessante como Neemias, né, que vem logo depois, Neemias aparece ali em 430, mais próximo um pouco ali de Malaquias, da profecia de Malaquias.
Mas você vê como que Neemias se torna um grande, até considerado um profeta, mas um profeta que constrói, não um profeta que profetiza. Sim. Né? Ele se torna um servo, um profeta que constrói, alguém que está com a mão na massa. Então a gente percebe que, de fato, a construção, a intenção ao templo do Senhor, a glorificação ao nome do Senhor, é interessante isso como ministério. Né? E, Deus chega a dizer de que as consequências, devido a esse período, eles foram prósperos porque havia recurso suficiente para eles vestirem, comerem, mas de que tudo isso, com a prosperidade que eles tinham, os resultados de melhoramento de vida para ele não tinha. É muito aquém, né? Ficava aquém. Era como se dissesse assim, ó, você compra uma camisa, mas vocês sentem frio. É o que Deus diz aqui no capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Olha o que Deus está dizendo. Vocês semeiam muito. Deus está dizendo de uma condição para isso. Só semeia muito quem tem condição para semear. Exatamente. Deus não disse que eles semeavam pouco, semeavam muito. O pouco era a colheita, ou seja, o resultado do trabalho de vocês é muito aquém. Ou seja, Deus está dizendo assim, há uma prosperidade quando vocês priorizam o reino de Deus e a obra de Deus. Vocês comem, mas não se fartam. Olha, não há fartura. Tem, o senhor falou, tem um mantimento. Mas não tem fartura. Não tem satisfação nenhuma nisso, Bebeis, não vos saciais. Vestivos, mas não se aquecem. O que recebe salário num saquitel furado. Isso é interessante. Como Recebia o salário, mas eles não viam o resultado. Como isso era uma característica assim, do povo de Deus. Tem muita gente assim, ganhando muito. Mas o cara ganha muito resultado. dinheiro, mas quando chega parece que ele fala, rapaz, sumiu tudo, parece que não tem e o pouco qualidade de vida pra mim. O pouco da senhora, do idoso, da aposentadoria, o salário mínimo que o dízimo é tirado. Isso é interessantíssimo, é interessantíssimo. Sobra dinheiro para dar presente pros netos e que negócio todo. Mas isso é uma característica muito grande e muito enfatizada na Bíblia do povo de Deus. O parâmetro que Deus usa para abençoar o seu povo e os ímpios é totalmente diferente. A Bíblia diz sim que o sol nasce para justos e injustos. Só que quando a gente olha como o povo de Deus prospera, é totalmente diferente. O ímpio, ele pode fraudar e prosperar. O ímpio, ele pode mentir e ainda prosperar. Só que parece que o justo não. E quando eu falo justo, aquele sim que é servo, povo de Deus. A gente vê ao longo da história de Israel prosperando financeiramente, porque até a moeda do mundo antigo era colheita, era gado. Sim. Você vê o povo prosperando financeiramente quando Israel estava alinhado com Deus. Todas as vezes que Israel estava alinhado com Deus, a prosperidade era tamanha. A gente vê isso em Deuteronômio capítulo 28, Deus colocando um condicionamento à prosperidade do povo. Deuteronômio capítulo 28 nada mais é do que, se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem o que está escrito na minha lei, vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo, o fruto do teu ventre, o teu gado prosperará. Então Deus está dizendo assim, se vocês me abençoarem, se vocês estiverem alinhados comigo, vocês irão prosperar. Aí no versículo 12 e versículo 13 de Deuteronômio 28, Deus diz assim, se vocês obedecerem, eu, contudo, abrirei dos céus as comportas e derramarei sobre vocês chuva sem medidas nenhuma. Então a gente percebe que a prosperidade de Deus está muito ligada, do povo de Deus, está muito ligado ao alinhamento entre o povo e o seu Deus. Acontece muito diferente. Isso você está falando, a linguagem aqui depois que a gente ouve uma explicação dessa, a gente consegue compreender muito mais aqui, Deus diz no versículo 9 do capítulo 1. Sim. Olhastes para muito, ou seja, vocês vislumbraram muita coisa, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu assoprei. Sim. Você consegue imaginar Deus fazendo isso? Nossa. E faz, né? E faz. E continua fazendo. Só que tem gente que não tem essa percepção. Não tem essa percepção. Eu queria dar um destaque aqui. As pessoas que se envolveram nas igrejas onde eu passei com a construção do templo se tornaram pessoas prósperas financeiramente. Eu sou uma delas. Isso de fato acontece. Isso de fato aconteceu. Foi uma verdade para mim. Sim. Todas as vezes que eu me envolvi, ou seja, presencialmente, ajudando de forma braçal ou ajudando de forma financeira, eu fui alcançado.
Então, Sim. é o que eu disse, de fato, porque a prosperidade ao povo de Deus está ligado e alinhada com o propósito do Evangelho. A gente não crê na teologia da prosperidade, mas a gente crê no Evangelho que prospera pela fidelidade. Alguém disse que quando Deus quer prosperar um povo, ele gera no coração da liderança a intenção de uma reforma, de uma construção, de uma aquisição. Isso é verdade, muito povo- verdade. Muito verdade. É? Que o povo E seja... Deus deixa claro aqui, ó, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vocês corre a sua própria casa. Sim. Então tem gente falando, eu vou trabalhar pra mim. E a gente sabe que se a gente trabalhar pra gente, dificilmente a gente vai conquistar essa prosperidade que a gente tá falando aqui. Mas quando a gente trabalha pensando no reino, a gente olha para os resultados que a gente conquistou e diz assim, não é possível. Sim. Eu não imaginaria que eu conseguiria conquistar tanto. Essa é a experiência de muitas pessoas e pode ser a experiência de quem está ouvindo, assistindo a gente hoje e ainda não tem essa percepção de que Deus quer prosperar o seu povo. E é uma forma, coração dadivoso, coração generoso, a mão que serve. Aqui ontem eu tinha aqui 3 irmãos aqui da nossa igreja aqui presente, né? Uhum. Nós estamos colocando carpete aqui na igreja e eu perguntei para o Ricardo, que está aqui na minha frente, Ricardo, aí como é que tá aí o serviço? Ele umas 10 horas já mandou a fotografia e estava lá. O Ricardo tirando o carpete para adicionar um outro, né? Carpete novo, que agora está colocando. Aí estava Valneir aqui, estava o Marcos. Sim. E esse serviço na casa de Deus, de irmãos que tiraram aquele tempo que o Valneir estava trabalhando. Sim. Saiu do trabalho para ajudar Pra você, servir a obra. para servir. O Marcos estava de folga, trabalha por escala. O Ricardo trabalhando também, veio aqui para ajudar na retirada do carpete. Eu penso que isso é uma grande bênção para a vida da pessoa. Sim. É uma grande bênção, né? Aquele que empreende recurso, porque quando o pastor gestor, ele sabe quanto que entra na igreja dele e quais são as despesas fixas, mas o cara que ele vai construir, ele não tem muito essa previsão. Ele trabalha com esse recurso chamado fé que você falou. Por quê? Porque ele vai fazer, digamos, uma calçada. Ele faz uma previsão de que ele vai gastar 5 mil reais, mas no final da conta gasta 10. Surgem as novidades, as surpresas. Surge toda a reforma, né? Como toda reforma, existe... Mas nisso tudo, tem aquele irmão que ele compreende a necessidade circunstancial, momentânea de que está reformando. E ele é mais generoso naquele ponto. Deus também não é um Deus injusto. Ele acaba entregando para essas pessoas, Ageu diz, a palavra de motivação, que o povo estava desanimado. Sim. Inclusive, quero dar um toque aqui para líder. Quem tinha desanimado esse povo aqui? Eu sei, as casas luxuosas. As casas luxuosas tinham desanimado ele de trabalhar. No conforto do sofá. Isso gera um desânimo. Continua sendo algo aplicável a nós, é as comparações, né? Do pessoal que tinham visto o antigo templo e começa a ver assim, os alicerces e fala, não, isso aqui não se compara. Não vai se Espera comparar. o resultado, seja um motivador, não uma pessoa que Eu queria que você desanima. dissesse aquela frase que Deus disse para esse tipo de gente, Ricardo, que viu o templo anterior e agora está vendo a fundação e começa a gerar desânimo aos outros. Deus é excelente nisso, né? em motivar. Ele motiva como ninguém, né? Porque ele não está fazendo aqui uma previsão só. É uma profecia, uma promessa mesmo, com certeza de cumprimento. Ele diz assim, ó, vocês podem construir. Voltem a reconstruir, porque primeiro, eu estou com vocês. Segundo, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Dando uma resposta pra essa turma. Os velhinhos que estavam conversando, E é tão interessante, piada. a gente tinha uma crise a gente tinha uma crise social ali, porque os novos nunca viram um templo.
E os mais velhos viam o templo e não acreditavam glorioso e não acreditavam que o templo poderia ser melhor. Então a gente tinha os novos ali que choravam porque nunca viu o templo e temos os velhos que reclamavam porque o templo foi destruído. Então quando Deus diz que a glória da última casa, e de fato a palavra hebraica aparece como última e não mesmo, segunda, em algumas traduções. Até porque não era o segundo tabernáculo, né? A glória da última casa seria maior, é uma esperança para os novos e um bálsamo para os velhos. É verdade. Né? Isso. E é isso. E interessante do livro de Ageu, do profeta Ageu, não é simplesmente a gente coloca aí esse livro como versículo-chave, tema de congresso, né? Versículo na porta das igrejas, a glória da segunda casa será maior. Reinauguração de templo. Reinauguração do templo. Na reforma, o pastor vai lá e coloca no banner, a glória da segunda casa. Da sua igreja. Se eu ver no banner isso, não vai cara, ter, não vai ter. Eu vou te lembrar desse episódio. Vou colocar no rodapé. Mas quando Deus está dizendo que a glória será maior, é porque há revelações de fato futuras na reforma, na construção. A gente vê um livro fantástico. Neemias é um livro só de reforma. Se você está pensando em reformar a sua igreja, está desmotivado, leia o livro de Ageu e o livro de Neemias e você vai se sentir encorajado, porque Neemias não tinha recurso, Neemias era prisioneiro do rei Artaxerxes, né? do rei lá de 436, segundo reis depois de Dário, e Neemias, sem recurso, sem nada, ele percebeu que a cidade precisava de reforma, de reconstrução, e ele então vai desenvolver a reconstrução dos muros da cidade. Então, Neemias é um livro de reconstrução. Isso aqui é algo legal que a gente estava falando. Isso você está completando o que a gente falou ainda há pouco. É dessa percepção do líder. Deus apareceu para Neemias num sonho à noite e falou para ele reconstruir? Não, percepção. Deus não apareceu. Então, tem esse líder que tem essa percepção que é Neemias. Sim. Já tem o líder que falha nessa percepção, aí Deus tem que levantar Ageu. Aí é pecado da omissão. Que não seja necessário Deus levantar um Ageu para falar lá claramente, com todas as letras, que a gente falhou nessa percepção. Uma igreja que precisa ser reformada há muitos anos e não está sendo reformada, o pastor está pecando por negligência, por omissão e fazendo com que o povo não prospere. Ele está esperando ele ser transferido para outra igreja que o pastor trabalhou 10 anos para construir. Vai ler Neemias e Ageu, vai reformar. O pastor Marcos vai lançar um e-book aqui sobre reconstrução, sobre reforma. Não é, Aras? Pastor Marcos, ele já quebra tudo no primeiro dia, mas a reforma é bênção não somente para o exercício bênção para mim. Pois é. Bênção para mim, para o pastorado. E antes que alguém diga qualquer coisa, a gente está falando de algo que a gente está vivendo. Está vivendo. Tá bom? E eu posso dizer assim, ó, a primeira coisa que tem que trabalhar com o povo, o líder, um pastor, ele tem que trabalhar com esse entusiasmo. O povo tem que estar sonhando, o povo tem que visualizar que bênção será a construção daquele templo. Para todo mundo. Para todos, para os filhos. Isso vai contemplar toda uma geração, vai ser bênção para toda uma geração. Isso. Nós temos, eu vou dizer algo aqui, não pode se exigir de pastores que têm 70 anos, o nosso bispo vai construir uma igreja com 70 anos. Mas o bispo é excepcional, é um líder fora da curva. Realmente. É uma exceção. De verdade. Né? Mas o senhor disse algo bem. O senhor equilibrou a fala dos jovens com a experiência. Eu disse certo. E o bispo, com 70 anos, vai construir um grande templo para a glória de Deus. Mas eu sou bem mais novo, 30 anos mais novo que ele. Eu penso que essa turma mais nova tem a responsabilidade, o compromisso de assumir isso na revitalização da igreja. Não só na plantação da igreja, em vários bairros, em vários municípios que não há um templo. Não há um templo, porque tem muitos que querem ser pastores, mas querem pegar o templo já muito pronto, né? Todo bonito. Muito cômodo, né? Muito cômodo. Mas eu acho que a nossa idade é para isso, se exigir um pouco mais. E outros que já trabalharam na construção ali hoje, deveriam sim ficar em templos melhores. É a minha posição aqui. Uhum. Estou dizendo isso. Se sentiria orgulhoso. E irmãos que já frutificaram, já construíram, chegou a uma determinada idade que fisicamente já não consegue fazer isso.
Então os mais novos que façam isso. Pastores mais novos, observe no templo o que você pode melhorar, aonde você pode melhorar. Faça esse empenho. Coloque, eu entro dentro do templo, isso aqui, Kaique, eu entro dentro do templo no dia que eu tomo posse, e no mesmo dia eu já pego a chave para ficar à noite no templo, porque eu ando no templo observando o que precisa ser feito. O bispo fez a brincadeira aqui quando eu vim, ele falou que está muito grande, porque ele era muito grande. Muito largo, né? Muito largo. Comprido. Falou, quem sabe aqui, depois de 6 meses, o pastor Marcos já... E aí eu já estava projetando, quando eu estava aqui, já fazer a reforma. E esse é um chamado de Deus. É a pregação da palavra, é o discipulado de irmãos que chegam e o cuidado daqueles que estão... Né? E tudo está acontecendo sequencialmente. Isso, né? E mais também olhando para essa questão, porque como um pastor novo, penso que Deus está me dando força para eu ir realizar isso. Então, pastores mais novos não podem se omitir. Pastores mais novos têm que fazer frente na reconstrução. As dificuldades vão surgir, as críticas também. A gente tem que entender que é para desafio mesmo que Deus chamou a gente. E aquilo que a gente não tiver, o recurso que a gente não tiver, a providência de Deus chega mesmo. Chega. E a capacitação também, porque não é fácil. Nunca foi, Sim, nunca será. Sim. Mas o Deus que nos vocacionou para esse tipo de desafio é o Deus que também nos capacita para realizar. Eu quero agradecer. Kaique, você ia falar, perdão. Fala. Assim, eu acredito muito na palavra que o Ricardo disse no começo, que de fato o recurso do cristão, do pastor, do servo de Deus, não é o dinheiro, é a fé. Sim. Eu acho que tudo vem em resultado da fé. E isso acontece. Isso acontece nas igrejas. Se você iniciar uma reforma na sua igreja, uma construção, a princípio parece que de fato o recurso primais é o dinheiro, mas não é a fé. Se você tiver fé, o dinheiro vem em consequência a isso. Coração Porque do povo se é move. tão interessante que você vê Deus entregando tudo para Adão lá no começo, mas tem uma coisa que Deus não entrega. E Deus vai afirmar isso aqui para Ageu, ó. Minha é a prata, meu é o ouro. Deus entrega todos os reinos para Adão, mas o reino mineral, o reino de riqueza, Deus fala assim, ó, você tem um controle de tudo, mas a riqueza é minha, a prata, o ouro é minha, então fica tranquilo, usa a sua fé que o ouro e a prata tá com Deus. Suba as montanhas e tragam as madeiras. Você está em uma igreja e eu quero te orientar hoje aqui de que essa igreja onde você está, ela é a casa do nosso Deus. O nosso Deus é muito honrado quando essa casa está bem cuidada. É verdade. Cuide da casa de Deus. Irmão, eu sei na minha igreja quando tem uma lâmpada que queimou. Eu sei na minha igreja onde eu preciso colocar um detalhe ali. Isso me incomoda, deixar o templo lindo, bonito para Deus e para os irmãos, confortável para os irmãos, para glorificar o Senhor. Faça isso na sua igreja. A minha casa não será mais bonita do que a casa de Deus. Sempre a casa de Deus vai ser mais bonita do que a minha casa. Foi isso que o Ageu disse, né? É forte. Então, aonde eu chegar, quero dizer isso aqui. Eu penso até que o ministério que Deus me deu não é de eu ir de uma pequena para uma média para uma grande para uma mega grande. Eu acho que o ministério que Deus me deu vá para uma igreja onde precisa ser cuidada num ambiente, cuide do povo e cuide da casa. E eu sinto uma alegria enorme, quero dizer isso aqui, uma alegria. Hoje mesmo eu estou muito alegre, porque está fazendo os banheiros lá embaixo. E colocando os carpetes. E né? colocando os carpetes. E já estou pensando, Meu quando Deus terminar isso, já ter o projeto da nossa fachada, Meu Deus. que vai ser linda e maravilhosa. Glória a Ricardo, Deus. muito obrigado. de Tamo junto coração. sempre. Kaique, Tamo junto. valeu demais.
Todas as segundas-feiras nós estamos aqui nesse podcast teológico. A prioridade é pregar o evangelho dessa forma aqui, de forma criativa e contemporânea. Você pode visitar as nossas redes sociais, tá? Eu peço para que você que foi alcançado por essa palavra e foi bênção para você, que você divulgue. Se é bênção para você, é bênção para muita gente. Então envie, nos sigam aí no Facebook, no Instagram, as plataformas também, Spotify, Deezer e aqui no canal do YouTube. Cada vez que você indica para alguém, cada vez que você propaga isso, eu tenho certeza que vai chegar mais gente aqui e vai ser bênção para a gente. Nós estamos aqui, eu sou um pastor assembleano do Ministério Madureira. Nós estamos em Goiânia e aqui eu sou pastor no Jardim Goiás. Se você quiser seguir nossa igreja, tá aí, AD Jardim Goiás, tá bom? Nós temos também um canal do YouTube, AD Jardim Goiás, que você ouve sermões, você consegue ter acesso ao conteúdo que é produzido aqui na nossa igreja. Quero louvar a Deus pela sua vida e pela sua família. Que Deus te abençoe. Todas as segundas-feiras nós estamos discutindo aqui, falando um pouco sobre a EBD, Escola Bíblica Dominical e Educação Cristã, e nós utilizamos a revista Betel. Que Deus abençoe a sua casa e o seu lar. Grande abraço.